chamados para uma missão. Deus convoca a sua igreja para semear as boas novas e a esperança do evangelho para o mundo caído. Isaías diz que os servos de Deus são comparados com os arautos do reino. Vamos entender essa palavra latim que significa arautos. O que significa arautos? O seu significado, qual que é a missão da igreja? E nós queremos fazer tudo isso, e nós queremos te dar esse e-book gratuito. Eu quero compartilhar aqui para você dar uma olhada. Você vai ter disponível esse e-book para você fazer download aqui na descrição desse vídeo, ou lá no nosso site, papocomdeus.com.br/estudos. Fica ligado, vem com a gente que o estudo hoje está incrível, eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Deus abençoe você, e bora lá para o estudo. Seja bem-vindo, meu parceiro Wilber. Nós queremos fazer um estudo hoje incrível, trazendo a responsabilidade da igreja para a sua missão, o seu DNA. A igreja nasceu sobre um propósito, sobre uma incumbência, e nós queremos hoje trazer à luz do entendimento aquilo que o povo de Deus já sabe, Wilber, mas por muitas vezes nós vivemos dias tão corridos que às vezes parece que a igreja moderna está perdendo aos poucos o DNA. E nós vamos falar de missões novamente, né, Wilber, que foi matéria na sua faculdade. Você fez um trabalho bacana sobre a missiologia, não é isso? Perfeito, exatamente. Então, como o Max falou, a gente vai fazer um estudo sobre missões, e a missão é o tema central, é o cerne da igreja, porque Cristo vai falar lá em Mateus, né, toda autoridade foi me dada, e agora vocês vão, né, ide a todo o mundo e pregar o evangelho. Então, a missão é inerente à igreja, não existe igreja sem missão. Então, esse é um assunto fundamental para os nossos dias e para a igreja do nosso tempo. Maravilha, eu quero mostrar para vocês que vai ficar disponível na descrição desse vídeo aqui, lá no nosso site papocomdeus.com.br/estudos. Esse e-book aqui incrível que nós vamos deixar gratuito para você. Nós vamos falar aqui sobre a igreja é o baluarte do evangelho, os problemas que a igreja, quando a igreja perde o seu DNA, vamos falar de mensagens que são muito parecidas com a verdade, e a pior mentira é aquela que se parece com a verdade. Nós queremos fazer uma crítica a isso, nós queremos fazer uma crítica também ao cristão moderno, que tem transformado o Deus à imagem e semelhança dos seus próprios desejos. Nós queremos trazer aqui a importância da morte do velho homem, e nós temos uma bibliografia enorme. Nós vamos mostrar aqui que Deus, inclusive, cegou homens que enxergavam demais, porque achavam que estavam enxergando corretamente, então Deus precisou cegá-los para então dar luz no entendimento espiritual para esses homens. Outros homens, Deus precisou matar o seu próprio homem, né, o seu ego, para então ressuscitar um homem à imagem e semelhança das vontades de Deus. Nós vamos mostrar tudo isso nesse e-book, e tem uma bibliografia bem legal aqui, ó. Deus não é seu ídolo, visão espiritual de Tim Alston Sparks, o cristão e a lei de Deus de A.W. Pink, discipulado de Dietrich Bonhoeffer. Bem bacana, um documento completo para você se edificar. Se você ficar até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você vai ser edificado, e esse é nosso intuito, tá? Nosso intuito aqui hoje é abençoar a vida de vocês. Deixa eu só abrir meu material aqui. Vamos lá, irmãos, nosso verso base está em Romanos 10, 13 a 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como belos são os pés daqueles que proclamam as boas novas. Ou seja, o chamado para o cristão moderno é missões. Deus, então, tem um propósito para a sua igreja, e a sua igreja é anunciar as boas novas do evangelho. Como que o mundo vai conhecer? Como o mundo vai se arrepender se o mundo não entender que ele está em pecado? Como que você fala para um pecador que ele está condenado? Se você dizer assim, ó, Jesus te ama, nós precisamos trazer a verdadeira mensagem do evangelho. É que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, e precisamos agora, então, de um Deus que faz a redenção da humanidade, que pague o preço por essa redenção, que cumpre então os direitos de posse desse ser humano, e então nós sejamos livres no nosso Senhor, para vivermos a vida do Filho de Deus. E Deus conta com os seus filhos para que comuniquem essas boas novas. Então, Wilber, eu participei de muitos movimentos evangelísticos, que no início a gente chegava para as pessoas e falava assim, olha, Jesus te ama, Jesus te ama. Veja, irmãos, ninguém se converte por receber uma palavra de que Jesus te ama. Eu quero dizer para você que 99% das vezes a pessoa não vai se arrepender, porque ela está vivendo de acordo com seus ideais. Se você não mostrar para ela quão grave é o seu pecado, e que
como que eu posso dizer, o chão onde ela está pisando está se abrindo, né, e a qualquer momento ela pode sucumbir, né, e ir direto para o inferno, essa pessoa não vai se arrepender. Esse sermão, Wilber, foi de Jonathan Edwards, que fez esse sermão, que ele fala pecadores na mão de um Deus irado, é isso? Jonathan Edwards, se não me falha a É memória? isso aí. Muito bom. Esse sermão é incrível, porque ele explora exatamente essa temática. Ele explora a temática de mostrar a consequência do pecado do homem, que o homem já está condenado, e tem uma coisa que Jonathan Edwards diz também num livro seu, chamado O Julgamento de Deus. As pessoas esperam pelo grande trono branco para que tenha um julgamento. Irmãos, nós já estamos sobre júdice. Cristo disse assim que aquele que crê no Filho do Homem, naquele último dia, eu ressuscitarei. Aquele que crê no nome do Filho do Homem será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Então, assim, a condenação já está sobre todo aquele que não está debaixo do sangue de Cristo. Por conta disso, todas as pessoas que morrem nesse exato momento, elas já partem para o juízo. Por isso que eu falo, o martelo já está batido. Ou o martelo da justificação ou o martelo da condenação, de forma que as pessoas que não têm a Cristo, que não receberam a Cristo, que não se arrependeram de seus pecados, elas já encontram-se em condenação. Então, os arautos do rei, a igreja precisa receber esse... Ô, Wilber, abre pra gente lá em Isaías 52:7, e Isaías vai trabalhar bem isso, ele vai dizer que benditos são os pés daquele que anunciam, né, as boas novas, benditos são os pés dos arautos do rei. Depois lê esse verso pra gente, Wilber, quando você estiver prontinho aí. Então, nós queremos comparar a igreja de hoje, né, aos mensageiros de Deus como os arautos, que é exatamente o que essa palavra traduz. Arauto significa exatamente isso, ó. Ela vem da palavra latim herautos, que significa mensageiro. Os arautos, sabe o que eles faziam, Wilber? Os arautos, eles tocavam trombetas para que o povo viesse se reunir no arraial, para ouvir as mensagens, né, a boa nova. Os arautos levavam as novas leis, quando o rei, ele encunhava uma nova lei, ele escrevia, ele ditava uma nova lei, os arautos que levavam essas leis até os vilarejos mais distantes dos povoados, né, do reinado. Os arautos, eles reuniam o povo no centro da praça, então eles eram as pessoas que reuniam o povo. E você vê a missão da igreja. A igreja leva as boas novas, a igreja carrega o quê? Carrega as leis de Deus, as leis morais do Senhor, seus estatutos, seus mandamentos. A igreja faz o quê? A igreja toca a trombeta, você vai ver lá em Apocalipse o toque de trombeta, 7 trombetas sendo tocadas. Quem toca aquelas trombetas? A Bíblia fala que o anjo tocou a trombeta e viu-se cair do céu. São os anjos do Senhor, é a igreja do Senhor, os mensageiros de Deus. Em Apocalipse 1, Deus já dá esse insight para João, que ouviu-se voz como de trombeta, então é uma voz de comando. E os arautos, que somos nós, a igreja do século moderno, ela tem essa missão de chamar as pessoas para exortação, ela tem essa missão de chamar as pessoas ao resgate, tocar trombetas e anunciar que o dia do Senhor vem. É um dia de terrível escuridade para os homens. Joel 2, tocai trombetas em Sião, anunciai com voz de rebate no meu santo monte. O dia do Senhor vem, é um dia terrível para os homens. Então, quando existe um chamamento para as nações perdidas e para a igreja também, quem toca a trombeta são os arautos de Deus, são os seus mensageiros. Hilber, lê pra gente o que Isaías fala, 52:7. Isaías 52:7 vai dizer, né? Quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anunciam bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. Você vai ver que é interessante que ele vai pegar Paulo vai pegar esse texto de Isaías 52 e ele vai aplicar justamente no contexto que o Max leu de Romanos, fazendo a mensagem agora a Cristo, né? Ou seja, pregar de boas novas que Cristo nos mandou, que é a boa nova de quê? De salvação e de que o seu Deus reina. Verdade. Então lá, em 1 Timóteo 15 vai dizer também que a igreja, ela carrega, ela é o fundamento de Deus, das suas leis, né? Ela está fixada, ela é um baluarte do evangelho. 1 Timóteo 3,15. Para que se eu tardar, saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e baluarte da verdade. Então a gente precisa entender que as verdades do evangelho precisam estar na igreja. A igreja precisa ter impressa o DNA de Deus, as atitudes na sua luz. A igreja precisa resplandecer para o mundo todas as leis de Deus. A igreja precisa pregar a sã doutrina e não inflamar os desejos dos corações de um homem. E aqui nós queremos tecer uma crítica com a igreja moderna, que muitas vezes perdeu-se o senso
do evangelho original. Eu e Uber cunhamos um termo chamado evangelho 2.0. As pessoas a igreja moderna tende a tornar o evangelho de Deus um pouco mais palatável, e dessa forma ele acaba amplificando os desejos do coração do homem. Então, essa igreja não transmite, não reflete de volta para Deus a glória de Deus. E uma vez que a glória de Deus não está sendo manifesta dentro dessa igreja, essa igreja para de brilhar a luz de Deus no meio da escuridão. Então, o que a gente entende é esse evangelho perigoso, esse evangelho mais palatável, esse evangelho mais polido, esse evangelho de forma que os homens conseguem receber com uma certa forma, mas ele não é um evangelho que acaba transformando. A gente sempre fala que esse tipo de evangelho, e nossa crítica essa forma como estão pregando o evangelho de Cristo, receba a Cristo para que seus pecados sejam apagados, a sua vida seja transformada, e que você então passe a prosperar, que você passe a ter uma vida diferente, como eu disse que nós ministramos para as pessoas na rua, e falou assim, ó, Jesus te ama, aceita Jesus que ele vai te dar um emprego, aceita Jesus que ele vai tirar você das ruas, aceita Jesus que a sua vida vai mudar nesse sentido. Então as pessoas tendem a pegar esse evangelho e refletir esse evangelho em bens, traduzir esse evangelho espiritual num evangelho que remete simplesmente à prosperidade, ao bem-estar do ser humano aqui na Terra. Mas esse não é o evangelho de Deus. Esse é um evangelho até ambíguo, ele parece muito com a verdade. Porque a despeito que Deus possa te dar alguma coisa, o objetivo de Cristo ter morrido na cruz do Calvário não é para te dar um conforto, não é para te dar uma qualidade melhor de vida, não é para te dar um carro importado, nem tampouco te dar algum desejo, anseio do seu coração. Quando a gente começa a transformar esse evangelho de Deus num evangelho mais palatável, nós somos tentados, na verdade, a criar um evangelho de acordo com as nossas cobiças, dos nossos próprios desejos. E a gente pode cair naquele verso de Tiago 1,14, que cada um, porém, é tentado pelo seu próprio e seu mau desejo. Então, Tiago, na sua segunda epístola, vai dizer, Tiago 4, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas. Hilber, parece que nós temos bastante isso nos nossos dias. A gente sempre fala de homens que hoje enchem estádios, cobram ingressos até para ministrar, outros são chamados de mestres motivacionais, coaches, e eles querem, na verdade, Hilber, dizer aquilo que o seu coração deseja. Eles querem dizer que você merece, que você deve entregar os seus desejos, que você deve perseguir as suas vontades, todas as suas vaidades. E nesse ápice dessa mensagem toda, a maior heresia que a gente pode encontrar é quando eles utilizam a Bíblia como um mecanismo de fé e de autoafirmação. O que você acha desse tipo de mensagem que tem sido pregada nos últimos dias? Oi, nós queremos fazer uma crítica, mas também trazer o nosso ouvinte aqui, exatamente para as verdades do evangelho, que é a sã doutrina. Qual que é a crítica que você consegue tecer sobre esse tipo de movimento e como que a gente, à luz das escrituras, podemos apartar isso do seio da igreja? Perfeito. Então, como você falou, né, do termo que nós usamos, o Evangelho 2.0, e além do ser um termo que vai deixar o Evangelho mais palatável, vai tentar colocar o Evangelho com uma roupagem mais agradável, você vai ver que tem uma característica também dentro desse Evangelho 2.0, que é o corporativismo, né? Que é aquele coach, aquele evangelho do processo, do desempenho, o evangelho empresarial. Você tem que ter o desempenho de um grande empresário, mas dentro do evangelho. Isso é uma característica do Evangelho 2.0, que é o que a gente combate. Enquanto a mensagem do evangelho, né, que a gente está falando aqui de Romanos especificamente, que foi o verso básico que o Max usou, Romanos 10, a gente percebe que Paulo, nessa carta, nesse tratado teológico que ele vai fazer em Romanos, ele vai mostrar como que também se deve conduzir uma pregação do evangelho. Porque em Romanos 5, ele vai falar, Paulo vai dizer que por conta de um só aumentou o pecado e por conta de um só homem também, que é Jesus Cristo, o pecado saiu. Então, quando nós formos fazer uma missão, uma campanha evangelística, a gente tem que ter em mente essa mensagem de que o ser humano caiu por conta de Adão, todos nós estamos englobados nessa condição de Adão, e Cristo veio para quê? Nos redimir dessa condição. E agora, pela nossa fé, pela pregação do evangelho, pelas boas novas, nós saímos dessa condição do velho Adão para o novo Adão em Jesus Cristo. Então, a mensagem central é essa, não é a respeito do seu dinheiro, do seu sucesso empresarial,
da sua forma de conduzir a sua vida secular com alto desempenho. Mas o evangelho é a partir da mensagem de que todo ser humano caiu em Adão, Cristo veio para redimir essa humanidade e, através do sacrifício dele, ele redimiu, e agora nós levamos essa mensagem de redenção àqueles que não conhecem. Sempre lembrando, se você não conhece a mensagem, você está em Adão, no primeiro Adão, no antigo homem. Logo, você vai estar, como o Max falou, e Jonathan Edwards também, você vai estar debaixo desse jugo, dessa lei do antigo Adão. Mas quando você conhece a Cristo, ele te tira dessa condição e ele te leva agora à condição de quê? De rei e sacerdote. Esse reino que vai estar aqui implementado no seu ápice, na sua segunda vinda. Verdade. Olha só, irmãos, e a necessidade da gente falar a urgência do verdadeiro evangelho de Cristo, tá? Porque se essa pessoa morre hoje, o martelo para ela está batido hoje, né? Eu falei para vocês que Jonathan Edwards escreveu um livro chamado O Juiz de Deus. Muitas pessoas aguardam por um juízo, mas se essa pessoa morre, os santos recebem ali a vestiduras brancas e aguardam sentado em tronos de glória. Apocalipse 4 e 5, você vai ver muito bem isso sendo descrito ali, né? É que o livro do Apocalipse é um livro tão enigmático que a gente passa por cima de alguns trechos, mas Apocalipse 4 e 5 vai mostrar exatamente isso. A igreja reinando em tronos de glória, recebendo vestiduras brancas e aguardando até o cumprimento dos seus conservos. Então, o que acontece? E a pessoa ímpia, quando morre, a pessoa ímpia, naquele momento, ele passa a estar na presença de Deus. Então, ele passa a entender porque ele está sendo condenado, e então ele recebe como o seu galardão, vamos dizer assim, a sua premiação, o Hades, que é um local de tormento, e lá extremamente difícil, né? Essa pessoa realmente, ela não sai de lá. Então vamos lá, quem trabalha bem isso que nós estamos falando, sobre esse evangelho, a tentação, as vaidades, os desejos do homem, é Alexandre Miglioranza. Ele tem um livro, nós já fizemos isso aqui no canal, chamado Deus Não É Seu Ídolo. Ele é, na verdade, uma adaptação desse livro, e ficou muito legal. O Alexandre Miglioranza, ele trabalha muito bem isso, explicando que muitas vezes as pessoas tendem a criar uma imagem de Deus baseada em seus próprios desejos, nas suas expectativas, nas suas conveniências. Então eles acabam transformando Deus em um ídolo personalizado que serve os seus próprios interesses. Então, as pessoas hoje em dia parece que querem um Deus a imagem e semelhança dos seus desejos. Então o que elas fazem? O meu Deus, como é que eu posso dizer? Eu nasci para ser filho, eu não sou mais servo. Então assim, olha o evangelho ambíguo. Exatamente, nós vamos entrar nisso, ambiguidade semântica, exatamente porque você era escravo do pecado, Deus te libertou. O Wilber é escravo, eu vou lá e pago o preço, compro o Wilber não é dele próprio, ele é meu. Por isso que Paulo vai trabalhar essa ideia de cuidado com seus corpos, ofereça os sacrifícios vivos agradáveis a Deus, que é o vosso culto racional, e o seu corpo não é de você mesmo, então tudo que vocês façam para a glória de Deus. Paulo está deixando isso claro, Deus comprou você, comprou e pagou o preço pela sua alma, pelo seu corpo, de tudo que você é. Então vamos glorificar a Deus com o nosso corpo. Ambiguidade semântica. Deus te libertou, agora você é livre, você não é mais escravo, você é servo. Olha, ou você é escravo do pecado, ou você é escravo de Cristo. Também quem trabalhou muito bem isso foi Lutero. Lutero era muito radical nesse ponto. Ele dizia assim, ou você adora e vive pelo amor de Deus, ou você adora e vive pelos prazeres mundanos. Ou você é da nova Jerusalém que desce do céu, ou você faz parte da Babilônia do Apocalipse. Ou você é a noiva de Cristo, ou você é a grande meretriz do Apocalipse. Jesus afirmou isso em João 3,18. Quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado. Porquanto quem não crê no Filho do Unigênito, no Filho de Deus, já está condenado. O crer ali é obedecer. O Wilber fez um estudo também muito legal chamado Emuná. Crer é obedecer. Então, crendo assim, eu acredito, parabéns, né? Os demônios também creem e estremecem. A gente tem que tomar cuidado para a gente não desenhar um Deus em mais semelhança aos nossos próprios desejos. Esses dias, eu estava vendo a Xuxa, ela entrou lá online e ela disse que o Deus dela, o Jesus dela era gay, o Jesus dela era homossexual, o Jesus dela adorava beber, ir a festas. Ou seja, resumidamente, o que a Xuxa está dizendo? Que o Jesus dela é um boêmio, prostituto. Os movimentos hoje falam muito do amor de Deus, ideologias abortistas falam do amor de Deus, mas eles acabam ali matando bebês, e eles falam através de um amor à personalidade da mulher, como um respeito ao direito da mulher. Então ela tem direito de matar por esse respeito, por esse amor dela. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente está vivendo numa ambiguidade, parece muito com a verdade. As pessoas vão se fundamentar em umas falsas verdades, e muitas pessoas acabam caindo nisso. Paulo trabalha isso chamando de apostasia. Não virá o fim antes que venha a apostasia e manifeste o filho da iniquidade, o homem do pecado. Quando Paulo fala isso, 2 Tessalonicenses 2:2,
Ele está trabalhando o quê? A chegada da apostasia como um abandono da fé original. Não é um abandono de uma religião, um abandono de uma denominação, é o abandono da fé. Trocaram as verdades de Deus por uma falsa verdade, trocaram o que é certo por uma mentira. Hoje em dia a gente já vê isso na sociedade, parece que o certo virou errado, parece que o errado virou certo. Eu estava brincando esses dias que parece que, eu falei com a minha esposa, parece que a banana está comendo macaco. Parece que o macaco não come mais a banana. Quando a gente começa a perceber isso, a gente fica bastante assustado, porque a gente vê uma ambiguidade. E isso é extremamente perigoso para os nossos dias. Dietrich Bonhoeffer, ele foi um teólogo luterano do século XIX, e ele dizia o seguinte, olha, a graça barata justifica o pecado, mas nunca o pecador. O que Bonhoeffer está querendo dizer é exatamente isso. Se a gente não mostrar o verdadeiro peso, a verdadeira força do evangelho 1.0, o evangelho original, tá? Não existe evangelho 2.0. Eu e o Uber cunhamos esse termo para dizer assim, olha, pegaram o evangelho de Cristo, transformaram ele em alguma coisa, produziram ele. Eu estava vendo entrevista de um pastor aí que cobra entrada, tá no Netflix, cobra entrada, os eventos dele são gigantescos, é um evento motivacional, ele fala assim, nós produzimos uma experiência. Eu ia lá e pregava para uma multidão, mas era uma luz, era um negocinho, era muito mirradinho, muito horrível. Mas a gente produz uma experiência, a gente bota luz, música de fundo, canhão de fumaça, a gente coloca luzes piscantes, a gente produz uma experiência, ou seja, uma experiência, você acaba atraindo seguidores, você atrai até fãs, mas você não forma discípulos. Nós sempre fazemos essa dura crítica, não é isso, Wilber? Esses movimentos modernos acabam atraindo uma grande multidão. Cristo também atrai uma multidão, não atrai, Wilber? Faz uma analogia para a gente entender aqui, só para a gente partir para o próximo tema. Perfeito. Então, a gente percebe que Cristo ele atraiu uma grande multidão, mas eram poucos os discípulos, e dessa multidão eram poucos aqueles que realmente queriam estar lá por conta das boas novas, né? Por conta do Messias ali encarnado. Eles estavam ali buscando subterfúgios sociais, porque Cristo fazia milagres, e o contexto social ali para a população não era um contexto social muito, muito próspero, né? Então as pessoas iam atrás dessa coisa material. Por isso que ele fala, né? Busquem o pão que não estraga, busquem a comida eterna, busquem a água que vai matar sua sede eternamente. Não essa água aí que se você beber, você vai ter sede novamente amanhã ou posteriormente na próxima semana. E uma coisa que eu acho interessante, né, Max, é essa projeção que fazem de Jesus, e aí a gente vê essa ambiguidade semântica. Jesus, ele nunca vai ser parecido com o meu grupo ou com o meu pensamento. Na verdade, é ao contrário. Eu tenho que ser parecido com Jesus. E tentam inverter essa matemática. Tenta fazer Jesus parecido com o meu grupo ou comigo mesmo. Igual a gente está falando, o meu Jesus é de tal forma. Não, não é Jesus ser de tal forma. Nós que temos que ser igual a Jesus. Então, Jesus, ele não é igual ao meu grupo, mas ou minha comunidade de fé, ou minha igreja, ou a pessoa do canal que eu gosto. Não, a pessoa, eu, o indivíduo, nós temos que ser parecidos com Jesus. A nossa métrica, nosso padrão, nossa medida como estatura de homem perfeito é Jesus. Então nós temos que olhar e tentarmos ser a semelhança de Jesus. E não trazer Jesus para ser a nossa semelhança. Faz o contrário, né, Max? Tenta trazer Jesus para a nossa semelhança. O Jesus festeiro, Jesus que faz bagunça, o Jesus homoafetivo, Jesus de tal forma, e não é isso. É eu olhar e falar, aquele ali é o meu padrão, que é Jesus Cristo, e eu tenho que tentar, dia após dia, ser como Cristo.